Há histórias que parecem se esconder nos lugares mais comuns, esperando que alguém perceba seus detalhes sutis para revelar algo maior. Muitas vezes, é justamente no cotidiano, entre paredes gastas e janelas empoeiradas, que se encontram mistérios capazes de mudar a forma como enxergamos o mundo. Esta é a história de uma casa aparentemente simples, como tantas outras, mas que guardava lembranças. Segredos e coincidências que se entrelaçavam em silêncio, até que alguém decidiu prestar atenção. A casa ficava em uma rua sem saída, discreta, quase esquecida pelo tempo. Quem passava por ali a enxergava como qualquer outra residência. Portão de ferro enferrujado, muro pintado de branco já amarelado, e um jardim mal cuidado, onde algumas flores ainda insistiam em nascer entre as pedras. Durante o dia, nada nela chamava atenção. Mas havia algo curioso no fato de que, todas as noites, uma das luzes do segundo andar permanecia acesa até muito tarde, como se alguém lá dentro se recusasse a dormir. A vizinhança comentava de forma vaga sobre a casa, mas nunca com detalhes. Alguns diziam que ela era habitada por uma senhora solitária. Outros acreditavam que estava vazia há anos e que a luz se acendia por algum defeito na fiação. O certo é que ninguém parecia saber ao certo o que havia ali. E é justamente essa falta de resposta que alimentava um mistério silencioso. Foi em uma tarde de outono que uma jovem chamada Alisa passou a prestar mais atenção na casa. Não por curiosidade banal, mas porque todos os dias, ao voltar do trabalho, ela sentia uma estranha familiaridade ao passar diante daquele portão enferrujado. Era como se a casa a observasse de volta, como se guardasse algo que dizia respeito a ela mesma. Alisa nunca tinha entrado, nunca conhecera ninguém de lá, mas havia algo em seu interior que insistia em prender seu olhar. Ela começou a reparar em detalhes. Uma cortina rendada no andar superior que se movia mesmo quando não havia vento, um cheiro leve de café que às vezes escapava pelo portão, apesar de nunca haver barulho de alguém vivendo ali. E certa noite, ao passar mais tarde do que o habitual, notou que a luz do segundo andar se acendeu exatamente no momento em que seus passos ecoaram na calçada, como se alguém soubesse que ela estava ali. Isso a fez pensar em como os lugares podem carregar memórias que não pertencem apenas a quem viveu neles, mas também a quem os observa de fora. Quantas vezes passamos por ruas e casas sem imaginar que, atrás de uma parede simples, pode haver histórias inteiras de vidas que jamais conheceremos? Quantas coincidências nos cercam todos os dias, despercebidas, até que escolhemos olhar mais de perto. Com o tempo, Alisa começou a sentir que a casa tinha uma espécie de ligação com suas próprias lembranças. Certo dia, quando criança, ela havia sonhado com uma janela muito parecida com a daquela casa. Uma janela iluminada que parecia lhe chamar. Era um sonho que ficara esquecido até aquele momento. E a coincidência despertou nela um incômodo quase poético. Será que certas imagens que guardamos na mente são memórias de algo real? Ou são apenas impressões do acaso? Movida por essa sensação, Alisa começou a mudar sua rotina. Em vez de apenas passar pela rua, ela diminuía o passo, observava, aguardava algum sinal. E aos poucos, começou a notar padrões. A luz sempre acendia entre 8 e 9 da noite, nunca antes e nunca depois. O portão, embora enferrujado, parecia ter marcas recentes de mãos, como se fosse aberto de vez em quando. E um detalhe que a deixou intrigada. Numa manhã chuvosa, ela percebeu que havia pegadas frescas de sapatos no cimento úmido, indo em direção à porta da casa, mas não voltando. Esse mistério sutil começou a se misturar à sua vida de forma inesperada. Alisa, que até então levava uma rotina comum entre trabalho e pequenos compromissos, passou a refletir sobre como vivemos cercados de sinais que ignoramos. Pensava em quantos lugares carregam segredos que nunca serão revelados, porque ninguém parou para olhar. Perguntava-se se a própria vida dela também seria vista de fora como algo banal, quando na verdade havia sentimentos, histórias e lembranças escondidas. Um dia, tomada pela coragem, que não sabia de onde vinha, Alisa decidiu tocar o portão da casa. O ferro frio, áspero, pareceu lhe transmitir algo além da textura.
uma sensação de que não estava sozinha. Foi nesse instante que reparou em um pequeno detalhe gravado na parte inferior do portão, quase invisível pelo tempo. As iniciais I.S. Por um instante, ela sentiu o coração disparar, pois essas eram justamente as iniciais de seu próprio nome. Coincidência talvez, mas a vida é feita de coincidências que, às vezes, parecem propositalmente colocadas diante de nós para que nos questionemos. A Lisa passou dias refletindo sobre isso. Não contou a ninguém, temendo parecer obcecada, mas a descoberta abriu nela um espaço de curiosidade que já não podia ser ignorado. Começou a sonhar frequentemente com corredores longos, cheios de portas fechadas, e sempre terminava diante da mesma janela iluminada que já conhecia. O que mais a impressionava era acordar com a sensação de que o sonho não era invenção, mas lembrança. E então, numa noite qualquer, quando a rua estava silenciosa e apenas o som distante de um cachorro quebrava a calma, a Lisa decidiu esperar diante da casa. Ficou parada do outro lado da calçada, olhando fixamente para a janela. Por alguns minutos, nada aconteceu. Mas quando o relógio bateu exatamente 9 horas, a cortina rendada se moveu e a luz se acendeu, revelando uma sombra atrás do vidro. Uma sombra que parecia observá-la. O ar se tornou denso e uma mistura de medo e fascínio percorreu seu corpo. Ela não sabia se devia fugir ou continuar, mas ficou e foi recompensada com algo que jamais esqueceria. A sombra levantou a mão devagar, como quem cumprimenta de longe, e em seguida a luz se apagou. A partir dessa noite, a Lisa nunca mais passou pela rua do mesmo jeito. Havia compreendido algo, ainda que de forma silenciosa. Algumas casas não guardam apenas objetos e paredes, mas memórias que encontram eco em quem ousa olhar de perto. Talvez a vida seja feita exatamente disso. Encontros inesperados entre nossos passos e histórias que não são nossas, mas que nos escolhem. E a pergunta que ficou no ar, impossível de responder, foi: por que aquela casa parecia chamá-la? Era apenas coincidência ou havia de fato uma ligação profunda entre sua vida e aquele lugar? Até hoje, ninguém sabe. O portão continua lá, enferrujado. A cortina rendada ainda se move em noites silenciosas. E quem passa distraído mal percebe. Mas quem olha com atenção pode sentir algo diferente. Uma estranha familiaridade que talvez também os faça parar e pensar. Porque, no fim, todos carregamos casas invisíveis dentro de nós, lugares que parecem nos chamar sem explicação, memórias que não sabemos se são nossas ou emprestadas, e coincidências que transformam o banal em extraordinário. E talvez seja esse o verdadeiro segredo escondido nas ruas que percorremos todos os dias. Não são apenas casas, são guardiãs de histórias que esperam ser contadas.